Abra ela em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Nós começamos uma linha de pensamento sobre fundamentos na semana retrasada. Eu quero avançar um pouquinho com os irmãos sobre o que nós damos início ali há 2 semanas atrás. Mateus capítulo 16, versículo 13, acharam aí? Mateus 16, 13, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Que nessa noite, que ele cresça, que a honra, que a glória, que o louvor seja dado somente a ele, aquele que é digno, Cristo, o Filho do Deus vivo. Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, para que nós venhamos ter o conhecimento da revelação do Cristo, o Filho do Deus vivo. E não só do Cristo que nos contaram, não só do Cristo que nos agrada, mas o Cristo, aquele que foi enviado, o Filho amado, o Filho unigênito, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que está à direita do Deus Pai. Em nome de Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós já falamos que os 4 principais fundamentos para nós no Novo Testamento é Cristo, diga assim comigo: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre Cristo, um dos principais fundamentos dentro do novo evangelho, o principal que é completado com a igreja, com a cruz e com o reino. E se você quer ter uma vida longa no seu ministério, irmãos, eu já quero deixar aqui uma dica para vocês: se aprofunde nos fundamentos, invista o seu tempo em fundamentar, invista em fundamentar a sua fé, a sua caminhada cristã, gaste tempo nisso. Fundamento é muito importante, nós somos pedras vivas, irmãos, então nós somos parte desse fundamento, mas de nada adianta se o nosso fundamento está firmado na areia. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, nós não vamos nos manter. E eu acredito, irmãos, que esse é um ano que provavelmente, irmãos, a igreja do Senhor, ela vai viver novos desafios, talvez desafios novos que não foram experimentados no passado. Porque às vezes é fácil a gente olhar para o passado e se preparar para o futuro. Porque às vezes aquilo que já aconteceu lá no passado, você já sabe como viver isso no futuro. Porque você olha o que os irmãos viveram no passado e fala assim: agora eu já sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu não posso fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, porque alguém já errou lá atrás, ou alguém já acertou. Mas talvez nesse ano, irmãos, nós iremos viver novos desafios, desafios como igreja. E se os nossos fundamentos como igreja não estiverem firmados no Senhor, irmãos, vai vir as tempestades, vai vir o vento, e talvez nós não iremos sustentar. Então é necessário que nós venhamos investir tempo em fundamento, em fundamentar. Trazendo um contexto histórico aqui desse texto, irmãos, no verso 13, quando ele diz: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, a antiga Panéias, em homenagem a um deus grego chamado Pan. Então, ali uma região extremamente pagã. E Cristo então aproveita que era um território pagão,
onde eles criam em outros deuses, senão o Deus que eles criam. E nessa oportunidade ele vira para os seus discípulos: o que esse povo aí está falando? O que eles estão falando? Imagina só, numa região pagã, Jesus virar e falar assim: o que as pessoas têm dito sobre o Filho do Homem? E esse termo, Filho do Homem, era um termo que o próprio Jesus utilizava. E que isso mostra nas entrelinhas também a soberania divina de Deus, a soberania divina de Jesus. Esse termo, Filho do Homem, ele vai aparecer mais de 80 vezes no Novo Testamento. E naquele momento, imagina só, um território extremamente pagão, ele para os seus discípulos e fala assim: o que estão dizendo a respeito do Filho do Homem? E naquele momento então, os discípulos começam a falar, alguns estão falando que você é João Batista, alguns estão falando que você é Elias, alguns falam que você é Jeremias. E por que isso? Porque o próprio Herodes, que governava naquele tempo, ele acreditava na reencarnação de João Batista, porque João Batista era muito querido entre as pessoas ali daquele lugar, inclusive pelo próprio Herodes. Mas alguns acreditavam que era Elias, porque já havia sido profetizado em Malaquias 4:5. Alguns achavam que Jeremias era o profeta que Deuteronômio 18:15 já falava que viria. Então ele queria ouvir, não necessariamente o que o povo estava dizendo a respeito dele. Ele queria ouvir do que aqueles que andavam com ele sabia a seu respeito. E aí eu já quero abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta para vocês, igreja. Qual é o seu entendimento sobre o Cristo de Deus? Se perguntasse para vocês aí na rua: quem é Jesus Cristo? Quem é esse Jesus que a igreja fala? Quem é esse Jesus que a igreja evangélica prega? E a resposta então que Jesus ali naquele momento esperava receber, não era a que o povo fala, mas é que os próprios discípulos tinham a respeito dele. E muitas vezes, às vezes a gente vai andar na nossa caminhada cristã e nós vamos acreditar em um Cristo que nos contaram, e não um Cristo que foi revelado para nós, e não um Cristo que se revelou para nós, e não um Cristo que nós temos a revelação, mas simplesmente um Cristo que foi pregado aqui nos cultos ao domingo, ou um Cristo que os seus pais falaram para você desde quando você nasceu: se você não acreditar em Jesus Cristo, você vai para o inferno. E aí a sua única referência de Jesus Cristo é um homem mau, né? Porque se você não acreditar nele, você vai ser lançado no fogo do inferno para o resto da vida. E talvez você, crente velho, e essa é a revelação máxima que você tem do Cristo, essa é a máxima revelação que você tem do Cristo. Mas Pedro aqui, irmãos, tomado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi agraciado com a maior de todas as revelações que um homem poderia receber. Compreender que Jesus de Nazaré, o Jesus histórico que todos nós conhecemos, é o Filho unigênito, aquele pelo qual Deus amou o mundo de tal maneira que enviou ele. Que o Cristo prometido é o Messias, que em hebraico significa o ungido, o separado. Então naquele momento Pedro teve essa plena revelação da parte de Deus, que ele era o Cristo de Deus. E essa revelação, irmãos, ela tem que estar muito clara para nós, porque se você quer conhecer mais sobre você, você vai precisar conhecer sobre Cristo. Cristo, ele estava extremamente interessado em saber o que os discípulos estavam falando a seu respeito. O interesse dele aqui não era se as pessoas, imagina só, era um território pagão. É óbvio que aquelas pessoas não tinham a revelação de quem era o Cristo, porque a informação que eles tinham, talvez, de quem era o Cristo, era a informação de quem ia ser o Messias, quem era o ungido de Deus. A informação que eles tinham era a informação que chegava até os ouvidos deles. Por isso que uns achavam que era João Batista, outros achavam que era Elias, outros achavam que era Jeremias.
Mas somente aquele que tem a revelação do próprio Deus vai saber quem é o Cristo. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos fundamentar. Se todo o conhecimento que você tem do Cristo veio de uma igreja, veio de um pastor que pregou, ou de uma pregação do YouTube, irmão, você é a rocha, você é o fundamento que foi firmado na areia. Se toda a revelação que você tem durante a sua caminhada cristã veio através só de pregações, ou só daquilo que as pessoas falaram para você, ou só de uma boa pregação que você veio no YouTube, quando as tempestades vierem, quando o vento soprar, você será abalado. Você precisa buscar uma revelação que vem de Deus, uma revelação pessoal, que vai trazer uma convicção no seu coração, e aí sim, o seu fundamento vai ser firmado na rocha. Pode vir escândalos, pode vir perseguição, pode vir o que for, mas se o seu fundamento está firmado na rocha, irmãos, nada vai te abalar, nada vai abalar a sua caminhada, nada vai abalar a sua fé. Então, para isso, nós precisamos conhecer sobre Cristo. A forma mais fácil de nós nos conhecermos é conhecendo sobre Ele, é conhecendo mais sobre Ele. Até porque nós vivemos, em uma geração que sempre está se perguntando quem eu sou, qual o meu propósito, para onde eu vou, por que eu estou aqui. Você não vai ter essas respostas se antes você não saber quem é o Cristo. E às vezes a gente vai caminhar uma vida inteira sem ter essas respostas, porque essas respostas, nem os mais sábios dos sábios, nem os cientistas conseguem te dar com tanta clareza. Você só vai encontrar isso no Cristo. E por isso que muitas vezes a gente tem uma dificuldade em saber qual é a nossa identidade, e a gente anda perdido sem ter uma identidade, porque nós não sabemos quem somos, nós não sabemos qual é o nosso propósito. Às vezes a gente não sabe nem o que nós estamos fazendo aqui. Por que eu estou aqui nessa geração? Não dava para ser uma geração mais fácil? Qual geração foi mais fácil, irmãos? A gente fica comparando gerações, Não, mas parece que a geração passada era uma geração mais fácil, o povo era mais crente, a igreja tinha mais manifestação, mais poder. E sempre vai ser assim, a grama do vizinho parece sempre que é mais verde que a sua. Se Deus te plantou, irmãos, nessa geração, é nessa geração que era para você estar. Você pode errar, Ele não erra. Você é falho, Ele é perfeito. Então, se foi nessa geração, irmãos, que Ele te plantou, é porque é nessa geração que você vai ter que ter um encontro real com o Cristo de Deus, a ponto de você ter respostas para todas essas perguntas. Não vai ser um homem, não vai ser uma pregação, não vai ser um pastor, porque isso vai ser muito raso para você. O próprio Cristo se revelando a você, você vai conseguir discernir todas essas perguntas. Você vai conseguir entender aquilo que Ele tem para você nessa geração. Qual o propósito dEle para você estar aqui? Onde você está, no seu trabalho, na sua casa, no meio desse povo? Qual o propósito de você estar no meio desse povo? Isso tem que ser claro para você. No verso 18, irmãos, o que é interessante é que quando Pedro, ele recebe a revelação de Deus de quem era o Cristo, o que acontece? Automaticamente a identidade de Pedro também é revelada. Ou seja, irmãos, enquanto você não tiver uma revelação clara de quem é o Cristo, a sua identidade também não vai ser revelada. E aí você caminha sem uma identidade, irmãos. É por isso que você não tem convicção do seu chamado. É por isso que às vezes você não tem convicção do Cristo pelo qual você crê, porque você ainda tem uma crise de identidade. Porque enquanto o Cristo não se revelar a você, a sua identidade também não será revelada por completo. Até aquele momento, irmãos, nem os próprios discípulos que estavam caminhando com Jesus tinham uma revelação total que aquele era o Cristo. Até aquele momento, então, eles ainda não tinham uma revelação clara e precisa na mente deles que aquele pelo qual eles estavam seguindo era o Cristo de Deus, era o Filho unigênito, era o ungido, o separado.
era aquele que foi enviado. Então naquele momento, o próprio Cristo vai falar assim, da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro. Então naquele momento a identidade de Pedro foi revelada. E aí ele vai dizer, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí muita gente confunde aqui achando que a pedra é Pedro. E a partir de Pedro ele vai edificar a igreja. Não, a pedra aqui que ele está falando no original, no grego, Pedro significava Petros, que vem de pedra separada. Porém, a pedra que ele está querendo dizer aqui é a pedra da revelação, é a revelação. Sobre esta revelação que acabou de ser dada, então a partir dessa revelação, vocês têm a clareza de que eu sou o Cristo de Deus. Então a partir de agora, eu posso edificar a minha igreja. E edificarei é um verbo no futuro. Então não era aquele momento, a igreja não estava sendo edificada naquele momento, ela ainda seria edificada. Tanto é que só em Atos 2, no Pentecoste, que a igreja começou. Mas naquele momento ele estava lançando o fundamento. Ele falou sobre esse fundamento, sobre essa revelação. Agora sim, eu já posso edificar a minha igreja, porque vocês têm a revelação de quem é o Cristo. Uma igreja que não tem revelação de quem é o Cristo não é uma igreja edificada. Uma igreja só se edifica, irmãos, quando ela tem a revelação do Cristo. Se ela não tem a revelação do Cristo, é só um ajuntamento de pessoas. Nós só estamos nos ajuntando aqui se a gente não está crescendo cada vez mais em Cristo, nessa revelação, na estatura da medida. Ferro, afiando ferro, pedras vivas. Vira para o seu irmão e fala assim, você é pedra. Aí vira para ele e fala assim, eu também. Aí vira para ele e fala assim, esse é o problema, irmão. É porque pedra com pedra vai chocar, vai arranhar, irmãos. É por isso que nós dependemos, irmãos, de uma revelação do Cristo. A única forma da igreja ser edificada, pedra arrastando com pedra, pedra se desgastando com pedra, e mesmo assim sendo edificado, é quando nós temos a revelação do Cristo. Isso é que nos motiva a continuar. Porque senão toda vez, imagina só, toda vez que arrancar uma lasquinha da minha pedra, eu falar assim, não, esse negócio aí está ruim demais para mim. Machucou. Irmãos, pedra com pedra. Às vezes não vai arrancar só uma lasca, vai arrancar um pedaço. Mas a revelação é Cristo, não é eu nem você. Não é sobre pessoas aqui, é sobre Cristo. É sobre a revelação do Cristo, não é sobre a revelação de você não. Que você é muito pior do que você imagina, você já sabe disso, né? Eu não preciso nem falar. Então a revelação aqui é sobre o Cristo, irmãos. É sobre Cristo, não é sobre eu e você. Então não está sendo edificado através da vida de Pedro ali. Até porque o mesmo Pedro aqui que é pedra, lá na frente também é uma pedra de tropeço. Porque é gente, assim como eu e você. Por isso que se a sua revelação de Cristo se limita apenas a pregações, se limita apenas a vídeos no YouTube, irmãos, vai ter pedra de tropeço no meio desse caminho aí. E aí você vai se deixar cair por conta de homens, sendo que é o próprio Cristo que quer se revelar para você. E você está limitando, imagina só, você pegar o Cristo e limitar ele à capacidade de um homem. Não, a revelação que eu tenho do Cristo é tudo aquilo que o pastor Diego pregou, que o pastor Murilo pregou. Irmãos, quem somos nós, né, Murilo? Misericórdia, irmãos. Você precisa buscar a própria revelação do Cristo para você. Ele que tem que se revelar na sua grandeza. Não se limite, então, a isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, vai dizer assim, e chegando-vos para ele, pedra viva reprovada na parte dos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vos também como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo para oferta e sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Quem é pedra viva aqui? Eu e você. Então nós somos pedra viva. Então entenda uma coisa, irmãos. Nós precisamos entender que nós estamos sendo edificados.
Como igreja, nós fazemos parte desse processo de edificação. Como pedras vivas, nós fazemos parte dessa edificação, da construção da igreja do Senhor aqui na terra. Mas nós precisamos permitir ser edificados. Nós precisamos permitir ser moldados. A palavra original de igreja no grego significa eclésia, ecleia ou eclésia. E aí no latim tem o eclésia, eclesia, que aí o significado é sair para fora, ir para fora. E aí tem gente que acha que esse significado de ir para fora é só sair do templo e sair lá para fora. A definição mais correta para esse sair para fora, ou chamados para fora, é sair para fora do sistema mundano, irmãos. Não é só sair para fora aqui do templo agora e vamos embora para fora, porque tem muita gente que confunde, né? Fala assim, não, eu não preciso mais ir para dentro de igreja, porque eu sou chamado para fora. Não é para fora aqui não, irmãos, você é chamado para fora do que esse mundo está implantando na sua cabeça. Você é chamado para fora do que esse sistema do mundo está implantando em você. É esse o sair para fora. É sair para fora desse sistema. É aceitar ser mudado. É aceitar ser moldado. Em João capítulo 1, versículo 1 e 3, vai dizer que no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o próprio Cristo, aqui vai mostrar a presciência de Cristo. Cristo é eterno, e Deus, como um bom arquiteto do mundo que Ele é, Ele fundamentou todas as coisas em Cristo. Então, todas as coisas, irmãos, tudo que fazemos tem que ser fundamentado em Cristo. Todas as coisas, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, se nós fazemos parte dessa construção, como a igreja do Senhor, fazemos parte dessa construção, nós precisamos, então, levar a igreja, esse sair para fora, então, é nós implantarmos ali o reino de Deus no nosso trabalho, é nós implantarmos a cultura do reino dentro da nossa casa, é implantarmos a cultura do reino na nossa roda de futebol do final de semana, aonde você for. Aonde você for, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Como a gente é bom para se reunir, para comer e beber, né? Mas para falar de Deus a gente é ruim. Sabe por quê? Porque a gente limita a nossa revelação do Cristo somente a domingo à noite. A gente fica assim, nossa, vamos para a igreja no domingo, né? Para Cristo se revelar para mim. Sendo que a gente poderia ter revelação do Cristo ali no churrasco que a gente vai fazer. Totalmente aleatório. Numa reunião de amigos, lá no seu trabalho, e Cristo vai se revelar lá, irmãos. Então nós temos que parar de limitar a revelação do Senhor para nós, somente a pregações, somente a homens específicos. É o próprio Cristo que quer se revelar a você. Assim como Pedro teve essa revelação, nós precisamos buscar a revelação. Deus deseja ser conhecido, irmãos, e Ele se revela através do Cristo. Ele quer ser conhecido, e através de Cristo Ele está se revelando para nós. Colossenses, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, para que você tenha, irmãos, o conhecimento do ministério de Deus e Pai. Deus quer se revelar para nós, e a plenitude do conhecimento de Deus é conhecer a Cristo. Quanto mais eu conheço do Cristo, mais eu conheço do Pai. Quanto mais eu conheço do Cristo, mais eu conheço de Deus. Então eu preciso buscar essa revelação. Mas infelizmente a gente tem escutado sobre um Cristo genérico, né, irmãos? É mais barato, é mais fácil. Já viu quando você chega lá na farmácia e o remédio é muito caro, você fala assim, não tem um genérico aí não?
Esses dias eu fui comprar um remédio para o pulmão, né? Tem que soprar um negócio lá. Na hora que o cara falou o preço, eu falei assim, não, irmão, eu vou soprar um balão, ué. Troço desse preço. Aí você fala assim, não tem um genérico aí que faz o mesmo efeito, não? A gente sempre quer o mais barato com o mesmo efeito. Mas não vai ter o mesmo efeito esse Cristo genérico que está sendo ministrado, que está sendo pregado. Então não se limite a um Cristo genérico. Busque a própria revelação completa do Cristo. E Ele tem a melhor revelação para você, irmãos. Nenhum homem é capaz de revelar Ele para você do que Ele mesmo. Por mais ungido que seja o homem, por mais cheio de Deus que ele seja, ele não é capacitado para revelar Deus para você como o próprio Cristo pode se revelar. Então pare de buscar esse Cristo genérico, que é mais fácil, que agrada tudo que eu quero, que faz o que eu quero. Quando te perguntarem sobre Cristo, quem é Cristo, você vai falar para as pessoas que Cristo é aquele que te dá todas as coisas? Não, mas Cristo é aquele que eu oro, peço, Ele me dá todas as coisas. Não, Cristo é o que a minha mãe falava lá quando eu era novo, que se eu não aceitar Ele, eu estava condenado à morte, eu ia para o inferno. Então não limite ao que as pessoas te disseram, não limite aquilo que o homem está falando. Cristo é muito maior do que isso. E infelizmente tem lugares que exalta mais o diabo do que o próprio Cristo, né? E eu estou falando de igreja, irmãos. Tem igreja que fala mais sobre inferno, Satanás, o diabo, o capiroto, do que o próprio Cristo. Nós devemos exaltar o Cristo, irmãos, porque Ele venceu a morte, é Ele que ressuscitou, é sobre Ele, é sobre essa revelação que nós estamos falando. Jonathan Edwards, em um sermão que ele pregou, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Olha o naipe desse sermão. Quantas pessoas ficariam nesse sermão se tivesse anunciado no jornal, né? Jonathan Edwards vai pregar esse final de semana. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz as histórias, irmãos, que quando Jonathan Edwards pregava esse sermão, as pessoas seguravam nas pilastras, achando que eles seriam naquele mesmo momento lançados no inferno. E aí durante esse sermão, Jonathan Edwards, ele vai explicar a excelência do Cristo. Olha a revelação que esse irmão tem a respeito do Cristo. E mesmo assim, ele é completamente limitado em relação àquilo que Cristo quer se revelar para você. Coloca para nós aí, eu quero ir lendo junto com vocês, a excelência de Cristo. Primeira excelência, irmãos. Deixa eu chegar mais para cá. Encontra-se em Jesus Cristo infinita alteza. Ele é rei, majestoso e infinita condescendência. Ele é flexível. Ele não se impõe por ordem. Ele é a própria ordem. Pode passar a segunda. Segunda excelência, encontra-se em Jesus a infinita justiça e infinita graça. Ao mesmo tempo que Ele faz justiça, Ele é misericordioso. Glória a Deus, né, irmãos? Pode passar a próxima. Na pessoa de Cristo reúne-se infinita glória e a mais profunda humildade. Aonde você encontra profunda, infinita glória e ao mesmo tempo a mais profunda humildade? Em um único homem. O único homem que carrega toda a glória sobre si, ele carrega toda a humildade também. Pode passar a próxima. Na pessoa de Cristo encontra-se majestade infinita e mansidão transcendente. Mais uma. Encontra-se na pessoa de Cristo a mais profunda reverência a Deus e igualdade com Deus. Ao mesmo tempo que ele é referente, ele se referencia a Deus, ele é igual a Deus. O Pai é maior do que eu e o Pai somos um. Esse é o Cristo. Pode passar. Há conjugados na pessoa de Cristo infinitos méritos e grandiosa paciência sobre o sofrimento. Quando estamos sofrendo, sempre procuramos um mérito para não sofrer. Toda vez que nós estamos sofrendo, a gente procura em nós algum motivo para que a gente não venha sofrer, né, irmãos? Isso é o quanto nós somos humanos, mas o Cristo não. Pode passar.
Na pessoa de Cristo estão conjugados um espírito superior de obediência e sujeição, com o supremo domínio sobre o céu e a terra. Ele é tão sujeito ao Pai e ao mesmo tempo tem domínio sobre o que o Pai criou. Mais uma. Na pessoa de Cristo estão reunidas a absoluta soberania e a perfeita submissão ao propósito de alguém. Você conhece algum soberano que se submete? Você conhece algum rei que se submete? Algum soberano que se submete? Esse é o Cristo revelado. Pode passar? Em Cristo reúne-se a alta suficiência e uma inteira confiança e esperança em Deus. Ele não tem falta de nada, mas confia 100% em Deus. Cristo esteve no mais alto grau de sua humilhação, e aí pela qual, sobre todas as outras coisas, sua divina glória ainda aparece. Mesmo humilhado, ele é glorioso. Pode passar? Ele nunca em qualquer ato ofereceu uma tão grande manifestação de amor a Deus, e ainda assim nunca manifestou tanto o seu amor por aqueles que eram inimigos de Deus como no ato da crucificação. Cristo nunca tão eminentemente manifestou-se pela justiça divina, ou seja, se inclinou para cumprir a justiça divina e ainda assim nunca sofreu tanto com a justiça divina quando ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Pode passar. Ele nunca foi tratado assim tão indignamente em seus últimos sofrimentos, e principalmente por causa deles, que ele é considerado digno. Pela indignação, ele se tornou digno. Foi nos últimos sofrimentos de Cristo, acima de tudo, que ele foi entregue pelo poder dos seus inimigos, e ainda por esses, acima de tudo, ele obteve a vitória sobre seus inimigos. Esse é o Cristo, irmãos, revelado por um homem, com tanta excelência, e ele ainda quer se revelar para você, com muito mais excelência do que um homem pode revelá-lo. Essa é a revelação que um homem pode buscar, na sua excelência, na sua caminhada, mas o próprio Cristo, ele quer se revelar para você por completo. O problema é que a gente fica sempre procurando poder para cumprir a vontade de Deus, e eu só vou cumprir a vontade de Deus quando eu me esvaziar de qualquer poder. Nós cantamos aqui uma canção, que Ele cresça, que eu diminua. Na verdade a gente deveria cantar, que eu desapareça, para que só Ele apareça. Porque quando eu me diminuo, ainda tem um pouquinho de mim nessa história aí. Mesmo eu diminuindo, ainda fica um pouquinho de mim. Então eu devo desaparecer, irmãos, para que Ele brilhe, para que Ele apareça. Mas isso só acontece conforme eu vou tendo revelação do Cristo. Conforme eu vou tendo mais revelação do Cristo, mais eu vou desaparecendo, para que Ele apareça através de mim, através da minha vida, através das minhas atitudes. Em Mateus capítulo 24, 3 ao 5 vai dizer assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, a única maneira de você não ser enganado nesse momento aqui, quando muitos vierem em nome de Cristo, dizendo: Eu sou o Cristo, muitos serão enganados. Só não serão enganados aqueles que têm uma revelação do Cristo da parte de Deus. Se você limita a sua revelação do Cristo, provavelmente você será esses aqui que serão enganados, que serão abalados. Porque se toda revelação que você tem do Cristo é limitada àquilo que te contaram, você ainda não tem uma verdadeira revelação do próprio Cristo. Você precisa buscar essa revelação. A única maneira de nós sustentarmos a nossa caminhada é tendo uma revelação por completa, porque o mesmo Pedro, que em Mateus capítulo 16, versículo 18,
Foi uma pedra de edificação ali. O próprio Pedro, que recebeu uma revelação do próprio Deus, de quem era o Cristo. E aí o texto vai dizer assim, e o que é mais lindo é que o texto diz assim, no verso 17: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas essa revelação vem de quem? Do meu Pai que está nos céus. Mas esse próprio Pedro, irmãos, em Mateus 16, no capítulo 23, olha o que vai acontecer com ele. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és o quê? Pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. O mesmo Pedro, que recebeu uma revelação da parte de Deus, e foi uma pedra de edificação, é o mesmo Pedro, homem, que quando ele tem uma revelação do próprio Cristo, da sua parte humana, é uma pedra de tropeço. Toda vez que a revelação que eu tenho do Cristo só flui de mim, não flui de Deus, eu vou ser pedra de tropeço. Toda vez que eu tentar pregar para alguém a revelação do Cristo só daquilo que vem de mim, eu vou ser pedra de tropeço para esse irmão. Agora, toda vez que eu prego a revelação do Cristo da parte de Deus, aí sim eu sou uma pedra de edificação. Aí eu estou edificando junto com o meu irmão. Porque toda vez que flui só de mim, só vai fluir de mim aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que me satisfaz. Porque não existe o Cristo sem a cruz, irmãos. E também não existe a cruz sem o Cristo. Então nós precisamos andar nesse equilíbrio. Não existe uma revelação que só te satisfaz, irmãos. Não tem um Cristo que só te satisfaz, esse Cristo genérico, que vai te dar todas as coisas, que vai te dar uma casa, que vai te dar um marido, que vai te dar uma carreira profissional. Mas também não existe só um Cristo que te condena, um Cristo que vai te jogar no inferno, um Cristo maldoso. Então nós precisamos entender que Cristo é justiça, mas Cristo é amor. Ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele precisa ser justo. E ao mesmo tempo que Ele é justiça, Ele também é um Pai amoroso. É um Deus amoroso, que ama cada um de nós, mesmo nas nossas falhas, nas nossas limitações humanas. E graças a Ele por isso, pela graça que nos alcançou, irmãos. Porque se fosse de nós mesmos, irmãos, estaríamos todos lascados, literalmente. Se fosse de nós mesmos, irmãos, não fluiria rios de água viva. O rio só é de água viva quando flui do trono. Quando flui de mim, é um rio de morte. Por isso que eu não posso limitar a revelação do Cristo somente daquilo que flui de mim, mas daquilo que está fluindo do trono de Deus. E aí o meu desafio para você nessa noite é que você se torne uma pedra, mas uma pedra de edificação. Repita-se comigo: eu sou pedra, mas eu sou pedra de edificação. Só tem como ser pedra de edificação se você está disposto a ser lascado pelo seu irmão. E o lascado no bom sentido da palavra, tá, irmão? Lascado de lasca, de arrancar pedaço. Você só vai ser pedra que vai edificar o seu irmão, se você também estiver disposto a ser edificado por ele, construído, quebrado por ele. Então que nessa noite, irmãos, como ceia do Senhor, nós possamos ter uma revelação do Cristo através da ceia. Nós possamos ter uma revelação do Cristo através daquilo que Deus quer revelar para nós. E nós possamos ter uma revelação do Cristo no momento que os irmãos ministram o louvor. Que nós podemos ter uma revelação no momento que as crianças correm na igreja, irmãos. Se o seu coração está no Senhor, irmãos, você vai ter revelação do Cristo com os meninos correndo aqui na igreja. Você vai ter revelação do Cristo quando você olhar amanhã, na segunda-feira pela manhã, e você olhar para o céu, Cristo vai se revelar para você. Existe um pregador, irmãos, depois eu quero passar esse vídeo aqui. Ele fez um aparato, e aí para vocês que é músico, não sei se vocês já viram, ele pega o som das baleias, aí ele junta o som das baleias com o som das estrelas, e ele une isso tudo num mix, e sai uma canção, irmãos. Sai literalmente uma canção. Ele só pegou o som que as estrelas emitem.
Ele só pegou o som que as baleias emitem, mais nada. E ele mixou isso aí. E saiu um som, uma canção, irmãos. Tudo louva ao Senhor. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. As baleias, as estrelas estão louvando ao Senhor. Deus está se revelando a todo momento a nós. Basta nós estarmos apercebidos, irmãos. Se estamos no Senhor, nós devemos estar apercebidos, irmãos. Então que agora nesse momento, onde nós iremos partir o pão, nós iremos participar aqui do corpo, do sangue, em família, de forma comunitária, nós possamos estar apercebidos para a revelação que o Cristo quer dar a nós. Nós possamos estar conectados nele. Aqui vai dizer que nós temos, olha o que diz no verso 19, eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra, haverá sido ligado nos céus. Então aqui, o próprio Deus, através do Cristo, está dizendo que nós temos essa autoridade de ligar aqui na terra e ligar nos céus. Então nós podemos em família agora, orar por essa revelação. E deixa Cristo se revelar a você, através do seu irmão, através das pessoas que estão aqui em família. Obtenha essa revelação do Cristo. Não limite a revelação dele a você. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. E a gente vai orar por esse pão, por esse suco, que aqui representa o corpo de Cristo, representa o sangue que foi derramado. Enquanto os irmãos cantam uma canção, os irmãos que vão servir já podem vir aqui à frente, para que a gente ore por esses utensílios. E você que está aí, irmãos, não se distraia.